existe um pirata com recompensa ativa há mais de 50 anos. Um pirata que a marinha nunca conseguiu localizar e desapareceu na Grand Line sem deixar rastro, que o mundo inteiro conhece hoje, mas não sabe quem ele é de verdade. O nome dele é Brook, e a história que o mundo montou sobre ele está quase completamente errada. Mas para entender isso, a gente precisa voltar ao começo, porque antes de ser lenda, antes de ser estrela, antes de ser o esqueleto dos chapéus de palha, Brook era só um pirata do West Blue, que entrou na Grand Line e sumiu, e o mundo não faz a menor ideia do que aconteceu com ele. Mas antes da gente continuar esse vídeo, se você tá curtindo essa série aqui no canal, desce aqui embaixo, deixa teu like para ajudar a divulgar esse vídeo para mais pessoas, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo que tá por vir. E só lembrando, vamos desconsiderar aqui os flashbacks e a história que está sendo contada sobre o Brook nos capítulos atuais do mangá, até porque ainda tem muita coisa para ser destrinchada. Então, vamos focar na história que nós temos até aqui, a história clássica sobre ele. Mas agora, bora para esse vídeo. Fala meu nerd, eu sou Mikael e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Reinado Nerd. Os piratas Rumba eram uma tripulação do West Blue, alegres, barulhentos, cheios de música. Nada que chamasse muito a atenção no grande cenário dos piratas, mas eles tinham uma recompensa. Brook, o músico e espadachim do grupo, carregava 33 milhões de berries sobre a cabeça. Não era uma fortuna gigantesca, mas era o suficiente para mostrar que o mundo sabia que eles existiam. Eles entraram na Grand Line, navegaram, enfrentaram o que o mar jogou contra eles. Então, silêncio. Nenhuma notícia, nenhum confronto registrado, nenhum sobrevivente relatando o fim dos Rumba. Do ponto de vista do mundo, eles simplesmente sumiram, como tantos outros piratas que a Grand Line engoliu e nunca devolveu. O que aconteceu com eles? Isso o mundo nunca soube de verdade. E é exatamente esse buraco negro que torna a história do Brook tão perturbadora. Porque enquanto o mundo seguia em frente, Brook estava sozinho, preso, num lugar que fazia até os marinheiros mais experientes baixarem a voz para falar. O Triângulo Florian tinha uma reputação. Navios que entravam naquela névoa não voltavam. Relatos de criaturas, de presenças, de coisas que não deveriam existir. Marinheiros evitavam o lugar. Os que precisavam passar por ali faziam isso rápido, com os olhos abertos e a boca fechada. Ninguém sabia que no meio daquela névoa havia um navio velho com um esqueleto a bordo, tocando violino sozinho há décadas. Brook era um mistério que ninguém estava procurando. A recompensa de 33 milhões continuava lá, congelada no tempo, sem atualização, sem registro de atividade. Para a marinha, para outros piratas, para qualquer pessoa que olhasse aquele cartaz, Brook era um nome do passado, uma recompensa velha de alguém que provavelmente já tinha morrido. E de certa forma, eles não estavam completamente errados. Mas o que aconteceu quando ele finalmente reapareceu e do lado de quem ele estava mudou tudo. Thriller Bark, um Shichibukai derrotado. Gekko Moria, um dos 7 corsários do mar. Ele cai, e entre os responsáveis por aquilo estava a tripulação de Monken de Luffy. Foi aí que o mundo viu pela primeira vez. Existe um esqueleto nos chapéus de palha. Um esqueleto com recompensa de 33 milhões. O mesmo cartaz de décadas atrás. Uma ficha que parecia antiga demais para ser levada a sério. Mas ele estava ali, ao lado de Luffy, participando da queda de um Shichibukai. O mundo não sabia quem ele era de verdade. Não sabia de onde ele tinha vindo. Não sabia quantos anos ele tinha passado preso naquela névoa. Via só que estava na superfície. Um esqueleto esquisito, com recompensa baixa, numa tripulação que estava crescendo rápido demais para ser ignorado. Então, vem o time skip. E o Brook fez algo que ninguém, absolutamente ninguém, esperava. Durante os 2 anos em que os chapéus de palha se separaram, Brook foi capturado pelos braços longos e virou estrela de rock. Não é exagero, o mundo inteiro passou a conhecer o nome Soul King. Turnê mundial, multidões, fãs devotados que toleravam o fato de ele ser um esqueleto que anda e fala, porque a música dele era boa demais para
pra se importar. O cartaz de procurado de Brook se tornou um dos mais incomuns da história. No lugar de uma foto comum, havia uma imagem de show com as letras SK, Soul King, estampadas. Por 2 anos o mundo conheceu o Brook como artista e não como pirata. Quando a Marinha revelou publicamente que o Soul King era membro dos Chapéus de Palha, um bando de criminosos com recompensas nas casas dos centenas de milhões, os fãs entraram em colapso e a recompensa do Brook subiu para 83 milhões de berries. Não por um feito específico dele, mas porque está ao lado do Luffy já era motivo suficiente para o mundo te levar mais a sério. O problema é que o mundo ainda não tinha visto que o Brook era capaz de fazer quando as coisas ficavam de verdade mais sérias. Mas antes da gente continuar, deixa eu te dar um recado rápido. Você já pensou em ganhar dinheiro fazendo aquilo que você ama? Falando sobre anime, sobre jogos, sobre qualquer coisa que te apaixona? Aqui no YouTube, isso é possível. Você pode criar conteúdo sobre o que quiser, exatamente como eu faço aqui, e transformar isso numa fonte de renda real, sem nem precisar aparecer na câmera. Nos Mestres do Algoritmo, você aprende passo a passo como criar um canal lucrativo do zero, como dominar o algoritmo, como monetizar, como crescer, tudo isso falando sobre o que você gosta. Eu deixei uma aula gratuita para você de como tudo funciona. Tá no link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Corre lá para assistir porque eu não sei por quanto tempo vai ficar disponível. Mas agora, bora voltar pro vídeo. Holy Cake Island, o território de Charlotte Linley, Big Mom, uma das 4 pessoas mais perigosas do mundo inteiro. Brook entrou no castelo dela sozinho, invadiu a sala do tesouro, enfrentou os guardas e então, no momento que desafia qualquer lógica, ficou cara a cara com a própria Big Mom e sobreviveu. Isso chegou ao mundo e quando chegou, o peso do nome do Brook mudou. Não era mais o esqueleto de recompensa baixa que apareceu do lado do Luffy por acidente. Era um homem, ou pelo menos o que restava de um, que tinha olhado nos olhos de um Yonkou e continuado de pé. Mas o capítulo final da reputação do Brook ainda estava por vir, e ele vem em um ano. Onigashima, a queda de Kaido. Brook lutou, derrotou os Asseclas de Black Maria, ficou do lado certo da batalha que derrubou um dos 4 imperadores. E o resultado, 380 milhões de berries. De 33 milhões congelados por décadas para 383 milhões depois de um ano. O mundo finalmente começou a montar o quebra-cabeça. O Soul King, o esqueleto dos Chapéus de Palha, o pirata que estava ao lado de Luffy desde Thriller Bark, o mesmo que sobreviveu a Big Mom, o mesmo que lutou em Onigashima. Tudo era a mesma pessoa. E agora Brook é um dos grandes oficiais da grande frota dos Chapéus de Palha, numa estrutura que abraça centenas de piratas sob o nome do Luffy, o novo imperador do mar. A reputação chegou, mas o que ela representa, o mundo nunca vai saber de verdade. O mundo vê um esqueleto com afro, recompensa de 383 milhões em um cartaz de show no lugar de foto. Vê um músico famoso que virou pirata, ou um pirata que virou músico famoso, não sabe bem qual dos dois. O que o mundo não vê é o seguinte: uma tripulação inteira que morreu, uma promessa feita a uma baleia, 50 anos de solidão absoluta no meio de uma névoa que o resto do mundo evitava, e um passado que está sendo revelado nos capítulos atuais do mangá, extremamente pesado. O mundo não sabe que Brook morreu, não sabe que passou décadas sozinho num navio com os corpos dos seus companheiros, não sabe da música gravada e tocada pelos últimos minutos de vida de uma tripulação inteira para que uma baleia pudesse ouvir um dia. O mundo vê apenas ossos, mas não sabe o que é carregado dentro deles. Brook é talvez o personagem mais mal compreendido de toda a Grand Line. O mundo construiu uma imagem a partir de fragmentos. Um pirata velho com recompensa congelada, um esqueleto excêntrico, uma estrela do rock com passado criminal, um sobrevivente de batalhas impossíveis. Nenhum desses fragmentos conta a história completa. E a história completa, a que realmente explica quem é Brook, é uma que o mundo de One Piece provavelmente nunca vai conhecer. Mas você conhece. E aí, eu te pergunto, qual é a
sua opinião sobre ele. Você acha que ele é um dos personagens mais subestimados de toda a obra? Comenta aqui embaixo que eu quero muito saber a sua opinião. Mas é isso aí, meu nerd, muito obrigado por ter assistido até aqui. Se curtiu esse vídeo, clique em um desses que tá aparecendo na tela, continua maratonando o Reinado Nerd e a gente se vê no próximo vídeo.